Olá pessoal, sejam bem-vindos. Rafael aqui, sou DevOps Engineer na Webera. Esse vídeo é para você que está utilizando um plugin de rede aí padrão da AWS, o AWS VPC CNI, dentro do seu cluster EKS e que em algum momento aí se deparou aquele problema de out of IP addresses, ou seja, você bateu ali, né, o limite máximo da sua rede. Isso daí, para quem já passou por esse tipo de situação, sabe que a gente acaba passando ali por um certo desconforto até a gente conseguir de fato aí encontrar uma solução para resolver esse problema. Então a ideia desse vídeo aqui basicamente é dar uma visão técnica para vocês e algumas opções para que vocês possam escolher aí qual que é a melhor forma para resolver esse problema, de acordo com o que faz mais sentido para você, levando em consideração, obviamente, aí o seu ambiente. Então, eu não gostaria de assumir que todos que estão vendo esse vídeo possuem familiaridade com a infraestrutura AWS, então eu gostaria muito de fazer uma breve introdução de alguns elementos que eu vou abordar aqui nesse vídeo, como por exemplo o VPC. Para quem não conhece, o VPC ele nada mais é do que o seu data center virtual, tá? É onde você vai configurar ali toda a sua estrutura de rede para que você possa subir a parte de compute utilizando instâncias, né, máquinas virtuais. No caso da AWS são as instâncias EC2. Basicamente seria um elemento fundamental, né, no aspecto de rede, quando você vai utilizar os serviços da AWS. Então vai ser um dos primeiros serviços aí que você vai ter que ter contato para poder estruturar, para que você possa aí sim fazer o provisionamento do seu ambiente, né? Então durante a criação da sua VPC você vai ter que fazer uma definição da parte de rede, né? No caso aí do CIDR, e no caso do CIDR, para quem não conhece, seria um roteamento, né, entre domínios sem classes. Então você vai ter que fazer a definição ali do seu range aí de IPs, e uma vez definido, você vai trabalhar com esse range para poder fazer a quebra, né, das subnets que você vai precisar na hora que você está fazendo ali o desenho da sua arquitetura, né? Então, por exemplo, se você está pensando em seguir um modelo de 3 camadas, onde você está separando, né, a parte de apresentação, que seria a parte que vai ficar exposta publicamente, a parte onde vai rodar suas aplicações, e a parte de dados, para que você crie camadas de uma forma que você consiga protegê-las. Então, uma vez que você fez a definição do seu CIDR, o próximo passo seria fazer a divisão das subnets, e aí tem um outro elemento aí que seria a parte de availability zones. Então a subnet, lembrando que ela é um recurso de escopo zonal, para cada availability zone você vai ter que criar uma subnet. Então, considerando nesse mesmo exemplo, você vai utilizar 3 availability zones, você vai ter que criar 3 subnets para cada camada sua. Então, por exemplo, camada pública, vou ter que criar uma subnet para availability zone 1, uma para availability zone 2 e outra para availability zone 3. Você vai ter que seguir esse mesmo padrão para as próximas camadas, né? Então, feito isso, você já consegue, feito toda essa parte de definição, obviamente tem outros elementos que vão entrar aqui, como a parte de roteamento, parte de NAT Gateway, parte de Internet Gateway, enfim, tem outros elementos que vão compor a sua arquitetura para que você tenha realmente de fato uma infraestrutura funcional, né? E aí sim você vai poder subir toda a parte da sua infraestrutura de computing, né? Então, ou seja, suas instâncias, que seja provisionando aí um EKS, um ECS, ou trabalhando diretamente com um modelo Infrastructure as a Service, ou seja, trabalhando só com máquina virtual, né? No caso aí seriam as instâncias EC2. Então, como a gente deu um cenário aqui, né, de esgotamento de IP, especificamente para, no caso, quem está rodando o Kubernetes da AWS, né, que é o EKS. Então, no começo do vídeo eu falei do EKS. O EKS ele é o serviço de Kubernetes gerenciado pela própria AWS, tá? Então, para você que não tem familiaridade, se alguém falar o que é o EKS, então seria o Elastic Kubernetes Service. Então, é o Kubernetes gerenciado pela AWS. E tem um outro elemento aqui chave, de acordo com o que eu vou abordar aqui no vídeo, que é a parte do CNI, que é um plugin de rede nativo para você utilizar a sua própria rede da sua VPC no seu cluster Kubernetes, sem a necessidade de um outro componente de rede aqui. Então você pode ter uma performance melhor por conta de você não ter algumas camadas adicionais ali se você estivesse utilizando um outro tipo de plugin. E é importante lembrar que esse plugin da AWS, ele não atende a todos os pré-requisitos para todos os casos de uso, tá? Como, por exemplo, tem algumas features de segurança do Kubernetes, o Network Policy,
que seria as suas políticas de rede, que você consegue fazer um controle de tráfego horizontal, você consegue bloquear a comunicação entre containers de namespaces diferentes. Então, nesse caso em específico, com esse plugin nativo da AWS, você não vai conseguir utilizar essa feature, porque ele por si só ele não tem a engine necessária para poder fazer esse bloqueio. E aí, por conta disso, a AWS suporta que você rode o plugin deles em conjunto, por exemplo, com o Calico. E aí o Calico sim, ele vai ter mecanismos de controle de tráfego, que aí sim vai ser possível você utilizar esse objeto, no caso Network Policy, para fazer esse controle horizontal. Então, para quem não sabe o que significa o CNI, a gente pode dizer que é como se fosse uma convenção ali, né? Então você tem toda uma especificação. Se você, por exemplo, está pretendendo escrever um plugin de rede para o Kubernetes, você vai ter todo um padrão, uma especificação que você vai ter que seguir, tá? Hoje, essa definição é feita pela CNCF, né? Que é basicamente um projeto do Linux Foundation. A grosso modo, eles ajudam a avançar com essas tecnologias Cloud Native, fazendo um alinhamento com a indústria, né, para que seja possível aí você garantir esse avanço dessas tecnologias. Então, agora eu vou entrar um pouquinho mais no detalhe ali, né, do cenário que eu dei aí no início do vídeo, que é a questão de você atingir o limite máximo de IP da sua rede. É importante dizer que há cenários e cenários. Esse vídeo é específico para quem está utilizando EKS com o plugin padrão da AWS e que fez a definição da rede muito pequena. Isso não é um problema, é algo que você não tem como prever o tamanho que o seu ambiente vai ficar depois de um determinado período. E tem alguns pontos que justamente, às vezes a pessoa não tem uma familiaridade tão grande com a AWS, com a infraestrutura e consequentemente com as limitações que cada serviço possui, né? E isso pode acarretar outros problemas futuramente. Então, quem tiver naquele momento de concepção ainda, que está fazendo a definição do ambiente, o desenho da arquitetura, que possa levar em consideração esses detalhes, essas informações que eu vou compartilhar aqui, para que seja evitado aí problemas futuros. Então, o que acontece quando você não tem familiaridade? Dependendo de empresa para empresa, né? Eu já passei por empresas, por exemplo, que existiam especialistas de redes que eram profissionais que ainda tratavam toda a parte de on-premises e que passaram a cuidar da parte de cloud. O pessoal estranhava e é super normal, né? Quando a gente chegava com um pedido para eles assim, ó, eu preciso de um /16 para poder criar meu VPC. O pessoal já falava, o quê? Você tá maluco? Eu vou te dar um range de IP desse tamanho para você poder configurar uma infraestrutura? Não, eu vou te dar um /24. Nesse tipo de situação, é muito normal, às vezes, a pessoa não levar em consideração algumas situações que você pode vir a ter futuramente, né? Então, pensa só, você implementou o seu cluster, vamos usar um exemplo aqui, você tem 10 nodes utilizando instâncias do tipo T3 Xlarge, são instâncias para uso geral. Dependendo do modelo de instância que você escolhe, você vai ter uma especificação. Então, ela tem uma especificação de 4 vCPUs e 16 GB de memória. Então, vamos supor que eu tenho lá meus 10 nodes usando esse tipo de instância e o cluster inicial você tem um consumo de recurso muito baixo, né? Por mais que, óbvio, para quem já está familiarizado aí com Kubernetes, você você provisiona seu cluster, você já vai ter um pequeno uso por conta de alguns serviços adicionais, né, serviços de infraestrutura, para que você possa utilizar 100% ali do seu cluster. Então você vai ter alguns daemon sets, né, que são pods que rodam em todos os nodes. Então o seu cluster ele basicamente vai subir já ali com um certo nível de uso de recurso computacional, mas ainda assim baixo. E aí o que vai acontecer é, conforme os times forem adotando aí a utilização, forem ganhando a confiança, maturidade para uso desse tipo de tecnologia, você vai começar aos poucos, né, tendo uma utilização maior do seu ambiente. E aí é que vai chegar num cenário que, pensa só, você já começa a entender como funciona, já entende como que sua aplicação funciona rodando containerizada, e aí vão surgindo as necessidades. Agora eu quero rodar um NoSQL containerizado dentro do meu cluster. Às vezes acaba sendo normal, porque empresas de pequeno porte acabam não tendo um budget muito grande, ou até mesmo startups no início, né? E tem que acabar utilizando essa opção de rodar uma solução hosted dentro do Kubernetes, ao invés de usar um serviço ali provido, um serviço gerenciado, como um RDS da vida, que é o serviço de banco de dados gerenciado pela AWS. E aí que vai começar a surgir suas dores de cabeça, porque esses NoSQLs, esse banco de dados, essas soluções que exigem um poder computacional maior, vai começar a gerar uma concorrência muito grande de utilização de recursos dentro do seu cluster. E aí, ou seja, eu tenho
os meus add-ons, né, que a gente chama que são os serviços de infraestrutura do Kubernetes rodando, mais as aplicações, mais esses NoSQLs que vão entrar, e você vai ter uma concorrência de recurso muito grande. E aí você vai chegar num cenário que aquele modelo de instância que você está utilizando, ele já não comporta mais, mesmo você escalando horizontalmente, mesmo adicionando mais nodes para o seu cluster. Não, você vai chegar numa situação que você tem que aumentar recurso da sua instância. E aí é que vai vir o problema, porque pensa só, estou saindo de uma instância T3 Xlarge, né, que eu tenho 4 vCPU, 16 GB de memória, e é importante dizer que nesse tipo de instância, para a parte de rede, eu posso ter até 4 INIs atachados ali na minha instância EC2. E para cada interface de rede eu posso ter até 15 endereços de IP atachado nela. Então vamos supor que a gente chegou nessa situação e eu tenho que aumentar a quantidade de recursos da minha máquina, eu vou ter que mudar o tipo de instância dos meus nodes do Kubernetes. Então vou sair, por exemplo, aí de um T3 Xlarge para uma M5 4Xlarge, vamos supor, que seria um tipo de instância ainda dentro dessa categoria de General Purpose, só que ela tem 16 vCPUs e 64 GB de memórias. E você pode ter até 8 INIs, então você vai ter 8 interfaces de rede. E a quantidade de IPs também que você pode alocar para cada interface de rede aumenta. Então a gente sai de uma máquina que você podia ter 4 interfaces de rede para agora passar a ter 8 interfaces de rede, e cada interface de rede você pode ter 30 endereços IPs, né, atachado para elas. Veja só, de novo, focando. Antigamente eram 4 INIs, 15 IPs para cada INI. Agora são 8 INIs com 30 IPs para cada INI. E o pessoal não se atenta a esse detalhe. O que vai acontecer? Você vai ser impactado na parte de rede. Por quê? O plugin da AWS, ele tem um comportamento, se você estiver utilizando as configurações padrão dele, devido a um elemento chamado IPAND, IP Address Management Daemon, tá? Que é um dos principais elementos. Então o que acontece é que na configuração default, ele vai alocar o máximo de IP que eu puder alocar para aquele tipo de instâncias para otimizar, né, o tempo de alocação de IP para o meu container. No caso da T3 Xlarge, eu vou subir já meus nodes do cluster com as 4 INIs configuradas, cada uma delas com 15 IPs já atachado. Então o IPAND ele vai criar um pool de IPs para poder otimizar o tempo de alocação de IP. Isso tem um benefício, obviamente, mas caso você tenha um cluster grande, você já tem a noção que realmente vai rodar uma quantidade gigante de coisas e que você faça uma definição gigante também do seu CID, consequentemente da sua subnet que você vai dedicar ali para os seus nodes. Então, certo, sair de uma T3 Xlarge, 4 INIs, 15 IP atachado para cada uma, 60 IPs por node, tá ok? Então vamos considerar que a gente tem 10 nodes, então estamos falando de 600 IPs, certo? E a gente vai para M5 Xlarge, no caso eu teria 8 INIs, cada INI com 30 IPs, né? Então eu saio de uma situação que os meus nodes vão ser inicializados já fazendo a alocação máxima de IP, porque ele está na configuração padrão. Então, considerando os 10 nodes e que ele vai ter 8 INIs atachado para ele, estamos falando aí de 80 INIs, 80 interfaces de redes inicializadas e atachadas já em cada um dos seus respectivos nodes. E se a gente multiplicar isso, estamos falando de 2.400 IPs. O que vai acontecer com a minha limitação lá de IPs? Já foi pro vinagre, né? Então, é complicado isso. E é até importante dizer, eu usei um exemplo aqui para você ter noção do aumento de IPs. Óbvio que se eu considerar um /24 para as próprias T3 ali com 10 nodes, eu já teria estourado. Então, vocês têm que ficar muito atentos a essa questão, a especificação no tipo de node que você vai usar, se aquele node que você está começando vai te atender, se você em algum momento precisar aumentar, se a instância que você já tiver em mente mais ou menos para aumentar a capacidade, se sua rede vai comportar isso. Então fica a dica, você pensar nesses detalhes de rede, tipo de instância que você vai usar inicialmente, pensa num cenário aí que de repente você vai precisar aumentar recurso, qual seria o próximo tipo de instância que você utilizaria e se sua rede vai comportar. E aí, diante desse cenário, então a gente tem algumas opções, tá? Para tentar contornar ali o problema. E o que acontece é que as opções que a gente tem, nem todas vai
surtir um efeito ali imediato. Então, algo que é normal, às vezes até alguém de liderança que tem uma visão muito técnica é provisiona um cluster novo e vamos migrar. Não é fácil isso, requer planejamento, né? Então, o que implica eu migrar de um cluster para o outro? Várias coisas. Eu vou impactar o time de desenvolvimento, dependendo do ambiente que é aquele cluster. Se for um ambiente produtivo, complicou mais ainda, mas se for um ambiente de desenvolvimento, né, um ambiente não produtivo, eu ainda assim vou gerar uma disponibilidade no ambiente, eu vou impactar o trabalho de outros times. Então, é uma atividade que requer planejamento e você não vai conseguir fazer em 10 minutos, 30 minutos ou 1 hora. Você vai ter que fazer ajustes dos seus repositórios. Então, se você tiver o seu CI/CD definido já, então vamos supor que você está usando, sei lá, um GitLab, um GitHub, você vai ter que mexer em todas as suas configurações, porque você vai ter que registrar um cluster novo. Então, dependendo de como tiver configurado ali as suas pipelines, você vai ter que fazer ajuste, dependendo da quantidade de repositório que você tenha. Você vai precisar de uma força-tarefa muito grande. Se você estiver exportando logs do seu cluster, você vai ter que fazer ajuste, fazer integração nas suas ferramentas. Então tem vários steps aí que requerem um planejamento, né? Então é algo que você não consegue fazer de imediato. A segunda opção que seria utilizar até um recurso que a própria AWS suporta, que é o ENI Config. Voltando, por exemplo, da T3X Large, né, que eu tenho 4 ENIs. Eu vou subir já com as 4 interfaces, com todos os IPs ali atachados. E o ENI Config, ele vai dizer que você não quer mais utilizar a interface primária do host, então isso traz uma camada de segurança até maior, porque você passa a dedicar as interfaces secundárias para uso dos seus containers e a interface primária vai ser somente para uso do Node. Obviamente você vai precisar criar um segundo CI/CD, isso também é permitido, importante dizer, tá? Você tem uma limitação, então depois você pode consultar nas documentações da AWS. Feito isso, você vai fazer a divisão ali das suas subnets, fazer a criação das suas subnets novas. Consequentemente, você vai precisar fazer a parte de configuração de security group, a parte de routing tables, enfim, todos esses outros elementos de rede. Feito isso, você vai criar esse resource a nível de Kubernetes, tá? Então, ou seja, para quem está um pouquinho familiarizado, é kubectl apply-f apontando para o eniconfig.yaml, por exemplo. Você vai ter uma definição específica ali, né, do eniconfig. E feito isso, você vai basicamente declarar no seu eniconfig sua subnet, né, e o seu security group. Lembrando que, no caso de um ambiente que está utilizando múltiplas AZs, feito lá a criação das suas subnets, routing tables, security group, enfim, você vai precisar fazer a definição no arquivo de configuração para cada availability zone, né? Feito isso, você vai ter que ajustar o seu CNI, né? Você vai ter que alterar e editar o daemon set para adicionar algumas variáveis para que você possa ter o comportamento adequado para esse cenário de múltiplas availability zones. Como, por exemplo, essa variável de ambiente que vai estar aqui do lado, que você está dizendo para o daemon set que você está utilizando uma configuração de rede customizada. Você vai ter também uma outra variável, você vai precisar especificar labels. E se você estiver utilizando ainda nodes self-managed, ou seja, autogerenciado por você, que de repente usa uma EMI específica, customizada, vocês vão ter esses steps adicionais. E aí, feito todas essas configurações, você vai ter que fazer um recycle, se você estiver utilizando os seus self-managed nodes, então vai gerar disponibilidade, você vai precisar adicionar novos nodes, porque esses novos nodes serão inicializados com essa rede customizada, com a interface secundária. Então, não é algo que já vai surtir efeito de imediato naqueles nodes, não. Não é uma atividade tão simples, ela requer um tempo, né? Então essa seria a segunda solução. E teria uma terceira solução que teria, assim, de fato também um efeito imediato e que seria até com um overhead operacional menor. É basicamente você fazer um tuning na sua rede. Então você tem 3 variáveis de ambiente que você pode adicionar no daemon set ali do seu CNI, né, padrão da AWS, e que você vai mudar o comportamento de alocação de IP, né, o comportamento do IPAND, né, que é o responsável por fazer essas requisições de IP. E o primeiro deles seria o ARM ENI Target. Esse primeiro parâmetro ele é responsável por dizer para o IPAND quantas interfaces de rede que ele gostaria de deixar pronto para uso, né?
Importante dizer que esse parâmetro ele já vem configurado por default e ele vem configurado no valor 1. E o que seria esse valor 1? Utilize todas as interfaces possíveis aí para aquele tipo de instância que eu estou usando. Então, de novo, se eu estou usando uma T3 X-Large, ele vai pegar minhas 4 INIs, vai inicializar e já vai fazer a alocação reserva de IPs de acordo com o limite máximo para cada INI para que fique disponível para uso. Esse é o comportamento padrão. Então, o que você pode fazer é mudar o valor desse parâmetro para 0, que aí no caso, o que ele vai fazer? Você vai utilizar apenas a interface primária e ele não vai alocar as outras interfaces, as outras INIs que eu posso adicionar para aquele tipo de instância. Então, com isso eu diminuo a quantidade de INIs, né? Então, já estou mudando um pouquinho aqui o comportamento. Se eu estou considerando esse modelo de instância, eu estou usando 4 INIs com 15 IPs em cada uma, então eu já tenho uma redução de 45 IPs, né, por node. Então estamos falando aí, se eu estiver usando 10 nodes, então 45 vezes 10 são 450 IPs que eu consigo liberar só com essa configuração. Mas é óbvio, isso daqui é um cenário específico, esse tuning ele requer que você faça a configuração das 3 variáveis, ok? Então falei a primeira, agora vamos para a segunda. No caso, a segunda seria o warm IP target. O que essa variável significa? Significa que você está dizendo para o IPAND quantidade de IPs que você quer que ele reserve para cada INI. Então, lembrando que eu setei o valor anterior para 0, então de 4 interfaces eu vou ter apenas uma INI, e agora com esse parâmetro que é o warm IP target, eu especifico a quantidade de IPs que eu quero que ele faça reserva para minha interface, né, para minha INI. Então, aí no caso, o que você pode fazer é seta esse valor para 10, né, do warm IP target, e aí ele vai fazer uma reserva apenas de 10 IPs. E o que isso significa? Eu tenho minha interface primária, atachada ali na instância C2, com apenas 10 IPs. Utilizei o 10º IP, ele vai utilizar os próximos 5, né? No caso eu tenho uma limitação, estou usando o exemplo aqui a T3 X-Large, então eu vou ter uma limitação aqui de 15 IPs. Usou os 10, vai para os próximos 5. Utilizou os próximos 5, aí sim ele vai fazer uma requisição, uma chamada lá para a API DC2 para atachar uma segunda INI e novamente com 10 IPs. Utilizei os 10 IPs dessa segunda INI, utilizo os próximos 5. Utilizei o 15º, faço a requisição, adiciono uma terceira INI. E assim vai até a 4ª, que é o limite máximo para esse tipo de instância que eu estou usando como exemplo. Esse seria o comportamento, no caso aí, fazendo esse tuning desse parâmetro warm IP target, né? E agora vou para o terceiro parâmetro, que seria o minimum IP target. Ele serve para especificar a quantidade mínima de IPs que eu preciso que estejam já nos meus nodes, né? Em torno de cada node. Então, no caso aí, para isso você tem um cálculo, né? Que seria basicamente a quantidade máxima que um node, né, pode ter. Isso, a própria documentação do AWS te dá esse cálculo para você saber, dependendo do tipo de instância que você está usando, qual que é o limite máximo de pods que você pode ter. Então, esse parâmetro do minimum IP target tem um cálculo também que é a quantidade máxima de pod que você pode ter no node, né? Então, dependendo da quantidade de IP que você precisa liberar, talvez tenha alguns casos que esses números possam variar, né? Então, assim, a ideia aqui na realidade é só para te dar opções, né? Para vocês terem alguns insights aí, algumas ideias. Quais seriam, né, as opções para poder resolver esse problema aí de out of IP address? Obviamente que aí cabe a vocês decidirem o que seria melhor e até se aprofundarem. Mas é importante que às vezes o pessoal não sabe que a gente tem esses 3 parâmetros que a gente consegue tunar, e novamente é o que você vai ter ali com um overhead operacional menor, porque você vai ter o efeito imediato. Ele literalmente vai liberar os IPs para você, e com isso você consegue ter um fôlego para fazer um planejamento melhor, talvez para migrar o seu cluster dentro de alguns dias, né, para que você não caia mais nessa situação, mas para que você possa se planejar e pensar aí com calma depois de ter passado o turbilhão. E é importante dizer também, pessoal, que apesar dessa terceira opção ser aqui, no meu ponto de vista, é que vai surtir um efeito muito mais rápido, né? Um efeito imediato ali de fato para você resolver esse problema de out of IP addresses. Você tem que levar em consideração que a quantidade de requisições para a API da EC2 ela vai aumentar. Então você tem que ficar esperto aí, tomar um certo cuidado, porque dependendo da quantidade de nodes que você tiver, essa frequência das chamadas aí para a API da EC2, ela consequentemente vai aumentar.
E isso daí pode sim causar um problema para você, uma anomalia no seu ambiente, dependendo da quantidade de requisições, porque a API DC2 pode ficar sobrecarregada, né? E aí isso aí vai desencadear sim alguns outros problemas, mais especificamente ali em relação ao comportamento, devido às requisições para que seja possível alocar INIs, alocar endereços de IP, ou até mesmo fazer o detaching, né, das INIs, enfim. Então você pode ter um mau comportamento, né, nesse mecanismo, por conta aí de uma sobrecarga na API devido ao aumento da frequência, né? Então você pode cair nesse cenário também. Então, novamente, isso daqui é uma opção que vai ter um efeito rápido, imediato aí para você poder ter um fôlego, pensar melhor aí no seu ambiente, fazer um planejamento e aí sim aplicar a melhor solução. Espero que esse conteúdo aí seja útil para vocês tomarem aí a melhor decisão. Para você, no caso, que está iniciando sua jornada cloud, né? E que de repente está precisando de um apoio, de uma consultoria, conte com a gente. Recomendo que você acesse o nosso site, né, www.webera.com. Peça por um contato de um profissional nosso para que a gente possa aí juntos encontrar a melhor solução para você e apoiar você nessa sua jornada cloud. Tá ok, pessoal? E lembre-se, um conhecimento adquirido e não compartilhado é um conhecimento perdido. Um grande abraço, pessoal. Até o próximo vídeo.